O mundo espiritual, invisível aos nossos olhos, está mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Começamos a análise de uma obra que nos mostra claramente o quanto o que pensamos e cultivamos pode influenciar a nossa vida, nossos deveres espirituais e a nossa saúde física. Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci de Lima Silveira. Estamos de volta com o livro Trilhas da Libertação. Hoje vamos estudar o capítulo de número 13, o caso Raulinda. Vocês se lembram que Raulinda era uma médium lá daquele centro espírita que os mentores estavam transformando, voltando à origem, aquele centro, que tinha sido invadido lá pelos espíritos que queriam fazer curas e aproveitaram a invigilância de um dos médiuns e criou-se todo um tumulto. E a Raulinda é uma das médiuns que teve muitas dificuldades e nós vamos agora entender o caso Raulinda. Então este é o capítulo número 13 do livro Trilhas da Libertação e Filomeno começa: as alegrias saudáveis fazem parte do processo da evolução. Os espíritos participam de momentos felizes dos homens e entre nós celebramos inúmeros acontecimentos qual ocorre na Terra, onde os seus membros os materializam, recordando-se deles antes do mergulho no corpo. Pode causar estranheza a alguns observadores superficiais da vida física a comemoração dos acontecimentos humanos pelos desencarnados. Da mesma forma que os espíritos perversos se reúnem para a execução de planos macabros e vivências de prazeres sórdidos, de que não se liberaram em relação aos homens, as entidades elevadas cultivam as emoções superiores, estimulando as reuniões edificantes, evocativas de ocorrências felizes. Não somos os espíritos seres indefinidos, insensíveis, como algumas pessoas nos consideram, mas vibrações inteligentes, idealistas, desdobrando todas as potencialidades latentes de que somos constituídos e buscando sempre novas conquistas dignificadoras. Desse modo, como as dores dos seres amados nos pungem, as suas vitórias também nos alegram. Ao bom trabalhador é sempre concedido um salário excelente. Agora, a sala onde se realiza a atividade mediúnica de horas antes encontrava-se organizada para o prosseguimento do trabalho espiritual. À cabeceira da mesa, em torno da qual estavam sentados vários participantes, encontrava-se lúcido o amigo Almiro. Após a prece proferida pelo orientador Vicente, iniciou-se a reunião mediúnica. Diversos desencarnados faziam presentes, assim como alguns trabalhadores que estiveram na sessão anterior. O ambiente, saturado de vibrações harmônicas, convidavam à reflexão, à prece. Eu gostaria de deixar aqui uma informação, né, que nos primórdios do Espiritismo, principalmente aqui no Brasil, as reuniões públicas eram reuniões mediúnicas. Então ali se fazia um atendimento público através dessas reuniões que tinham os médiuns e o público em geral. Depois isso foi modificando até chegar ao estado que é hoje, que as reuniões mediúnicas são realizadas mais fechadas, numa sala à parte, sem presença de público. Isso tem um valor, sim, porque as pessoas ficam mais, os médiuns ficam mais protegidos, né, pelas frequências ambientes. E por outro lado, nós temos que pensar que normalmente, quando o encarnado não sabe do problema, da extensão do problema, quase sempre ele não vai trabalhar a sua cura. Então é preciso que os encarnados que estão com processos aí obsessivos ou processos de enfermidades, tente saber depois como é que foi, o que ele deve fazer e, apropriando dessa informação, buscar uma forma
de fazer um tratamento, de mudar de comportamentos, enfim. Porque a reunião mediúnica, ela vai ajudar, mas precisa também da ajuda de todos. Então, continuando, Raulinda apresentava-se inquieta, como se percebesse a gravidade e o significado daquele momento para o seu reequilíbrio psicofísico. Buscava identificar com lucidez o que se passava, no entanto sentia o raciocínio tardo e a memória algo apagada. Como Vicente solicitara a ajuda do Dr. Carneiro de Campos, pedindo-lhe que dirigisse o trabalho especial, o bondoso guia convocou-nos à aplicação de passes com finalidade dispersiva dos fluidos entorpecentes que anestesiavam a médium, o que fizemos de imediato. Pouco a pouco, a jovem recuperou o discernimento e compreendeu que se encontrava em parcial desprendimento do corpo por meio do sono físico. Olhou em derredor e acalmou-se, sentindo-se amparada. O semblante a serenou-se e ela buscou sintonizar o pensamento com as vibrações agradáveis. Fernando foi destacado para conduzir a psicofonia, o atormentado perseguidor, que igualmente recobrou a consciência plena e hostil com graves ameaças. Então foi imantado ao perispírito da intermediária. Aqui você observa, prezado ouvinte, que não existe entrada no corpo de espírito, ou seja, tem pessoas que acham que o espírito entra no corpo do médium. Ele não entra. Ele se aproxima e há uma conjunção vibratória através da qual ele pode comunicar. Mas o corpo pertence ao espírito encarnado e não é possível entrar nele, porque ele está ligado com o perispírito célula a célula. Então é uma aproximação de ressonâncias. Isso tem que ficar bem claro, porque muita gente se engana aí quando fala em incorporação, que o espírito entra dentro do corpo da pessoa. Isso é impossível de acontecer. Continuando, a jovem experimentou um choque nervoso como efeito da assimilação dos fluidos do comunicante, congestionou a face e tornou-se-lhe um verdadeiro símile, em perfeita identificação psíquica. Agitando-se, perturbado, indagou, sem ocultar a rebeldia: por que a violência? Terão desaparecido os mansos e humildes do coração, a paciência e a bondade? Interrogou com ironia mal disfarçada. Até quando, ou desde quando, os bons se utilizarão da força para atender os seus objetivos? Não há mais respeito pela liberdade individual? O Dr. Carneiro interrompeu sem qualquer aborrecimento, elucidando: olha, meu irmão, as leis da vida funcionam por automatismos naturais para todos os seres. A princípio, a liberdade do indivíduo leva-o a agir como lhe apraz, inclusive mediante violência contra si próprio e o seu próximo, qual vem ocorrendo com o amigo. É a utilização errada do livre-arbítrio. Por que o mau uso dessa opção complica o destino do imprevidente? Este tomba no determinismo inevitável que o elege para a evolução, conclamando-o com amor ou por meio do sofrimento ao despertar da consciência. Desse modo, não estamos utilizando de qualquer recurso de violência, mas de uma terapia energética objetivando a sua felicidade. Uma gargalhada de mofa estrugiu, desconcertante, dos lábios da médium. E o doutrinador continuou, porém imperturbável: compreendemos a alucinação que o domina, e tendo-a em vista é que nos acercamos de você com carinho. Considere-nos, portanto, como amigos que somos e que se compadecem do seu problema, da sua aflição. Não sou eu, no entanto, que merece compaixão, mas é ela que é uma criminosa. Eu estou recorrendo à justiça do desforço a que têm direito todas as vítimas. Meu irmão, infelizmente,
A palavra justiça é usada por muitos indivíduos de forma incorreta. Os criminosos assumem postura de inocência e clamam pelo seu nome. Os perseguidores impiedosos, os vingadores desalmados, recorrem-lhe ao apoio desfigurando-a. A única justiça real, porém, é a que promana de Deus, que a inseriu nos códigos do amor e igualdade de condições para todas. Eu sou-lhe a vítima. Não tenho direito de reivindicar justiça? Certamente que sim. E a justiça lhe será feita, não por você, que se encontra cego da razão, e talvez com responsabilidade também nos infelizes acontecimentos em que foi envolvido, mas pela vida. Engana-se. Amei a desgraçada com devoção e entreguei-lhe minha vida. O que me ofereceu em troca? Além do adultério, da traição e do homicídio? Desconhecendo-lhe a pusilanimidade, confiei e fui traído miseravelmente pela desleal que me substituía por outros no leito, inclusive pelos servos que me censuravam às ocultas. Quando me dei conta e ela percebeu minha desconfiança, antes que a desmascarasse, tramou e executou a minha morte, envenenando-me. Será que alguém pode avaliar o rio escaldante de lágrimas, de dor e revolta que tenho vertido? E o mentor lhe disse: não lhe desconhecemos o sofrimento, e por isso aqui nos encontramos, realizando uma tentativa de reverter o seu caudaloso curso. Até este momento, desde que você a reencontrou, tem-se-lhe transformado em algoz, lentamente, dominando-lhe a área do discernimento e agindo diretamente no seu centro genésico, molestando-a, enfermando-a. Sabemos que ninguém escapa da correção quando erra. Não é necessário, porém, que outrem se lhe faça cobrador, tornando-se candidato, por sua vez, a futuras reparações. Cada qual imprime na consciência os próprios atos e as leis se encarregam de trabalhar a retificação dos incursos nos seus estatutos. Vamos pensar aqui um pouco, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, aquilo que Chico Xavier falou. A gente não pode voltar lá atrás para modificar o que foi feito, mas podemos começar a construir um novo futuro. Então essa informação que o Filomeno está trazendo para nós é muito grave. As pessoas, por exemplo, no campo da traição, quanta coisa a pessoa cria de problemas para ela. Você vê, ela traiu, mas quem na verdade foi traído foi ela. Porque agora a lei está buscando para correção. Ela traiu e matou. Olha que coisa séria. Isso ainda acontece nos nossos dias? Sim. A traição principalmente. Então a traição, ela é uma lâmina que atinge o coração de quem trai. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Quando um homem ou uma mulher se adultera, aquele que está com ele ou com ela também é adúltero. E Jesus não diz de quem não foi traído, de quem foi traído. Aquele não criou problema, aquele não criou karma para ele. Então, muito cuidado, tomemos cuidado com essa questão de traição. Porque a traição pode ser um olhar, pode ser um sorriso, pode ser um abraço interessado, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Tudo isso é traição. Jesus falou, né? Aquele que olhar com maus olhos para alguém já cometeu adultério. Tomemos cuidado com isso, porque isso gera energias muito sérias, muito complicadas. Como diz André Luiz, são nós que precisam ser desatados e nunca arrebentados. Por isso, às vezes, dói e demora. E aí, o Fernando, né, diz: eu jamais a perdoarei. Essa palavra tem significado muito diferente nos códigos da vida. Amanhã, talvez, ela represente-lhe perdão agora.
Por que postergar a ocasião de ser feliz? Se para tanto basta modificar o rumo do pensamento, canalizando as suas ideias para o próprio bem? Falou-lhe o mentor. Não pode haver nada mais frustrante do que a sensação de perda que sucede ao ato da vingança. O falso prazer da vitória é de breve duração, seguido de tempo infinito que se apresenta sem objetivo. Você já examinou a hipótese de ter sido corresponsável pelos funestos acontecimentos de que se diz vítima? Como? Se eu a amava e cumpria com todos os meus deveres, inclusive os conjugais. E o mentor lhe diz: refiro-me a sucessos anteriores a essa existência. Ninguém sofre imerecidamente. Não tinha ela o direito de ser instrumento de cobrança, de dor para o amigo, como igualmente essa permissão hoje lhe é concedida. Não acredito que lhe devesse nada, porquanto a amava. O amigo usa o verbo amar como instrumento de autodefesa e acusação. O verdadeiro amor encontra-se acima e além das conjunturas de tempo e lugar, sem nada exigir nem condicionar. É provável que você a amasse, ou melhor dizendo, cobiçasse-lhe o corpo, a companhia, as sensações, que não são mais do que desejo animalizado, herança do primitivismo. E quer, em razão disso, que a perdoe? Eu que a amava tanto? Certamente que não. A infâmia utilizava-se da minha posição infortuna para desfrutá-la sem sequer retribuir-me com o mínimo de dignidade. Olha, não é essa a questão em análise. O que nos importam são seus sofrimentos, que devem cessar. Os anos sucedem-se. Já decorreram mais de 6 décadas desde aquelas ocorrências infelizes. E chega o momento de alterar o rumo, libertando-o. Não é a nossa irmã que está presa ao amigo, e sim os seus pensamentos e os seus interesses que se encontram fixos nela. Como sabe o tempo que transcorreu? Pergunta então Fernando. Conhecemos o drama há algum tempo. Desejo maltratá-la, pouco a pouco, conflitá-la até mesmo levá-la à morte. E se me conhece o drama, sabe que tenho razão. Morte, no entanto, é vida, meu irmão. Imaginemos que você o conseguisse. Com o sacrifício imposto a ela se depuraria e você a perderia, ficando a sós, desestruturado, até quando? Por que não seguir a diretriz da vida, libertando-se do ódio que consome e desarvora, deixando-a por conta de si mesma? Quando ela despertar, e isso ocorrerá em breve, em relação a todos os erros praticados, empenhar-se-á por recuperar-se. E é provável que ele distenda os braços maternos acolhedores a fim de que os sentimentos se refaçam e se sublime no amor. Conceda-se tal oportunidade, pois dela você necessita. Então, prezadas ouvintes, você observa que não tem jeito, é só o amor para resolver todas as questões. Então aqui aquele que se sentiu ofendido, indignado, né, ele está sendo convidado a perdoar. Por quê? Porque ele precisa continuar a vida dele. E a gente já percebe aqui que provavelmente ela o receberá como filho. Então, dentro da estrutura do amor divino, tudo se resolve. Não precisa matar, vingar, não precisa fazer nada disso. Se comprometer ainda mais com a lei de Deus. Porque a própria lei dá um jeito de resolver as questões. Então, se você tem um desafeto, tem uma pessoa que é seu inimigo, que você se sentiu ofendido, vitimado, preste atenção nisso. Deixa que a vida resolve isso. Não precisa que você se compromete, como ele diz aqui. Você vai criar uma situação complicada dessa, depois você se perde dela e ainda não está resolvidas as questões entre vocês.
Então, concilie com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, como nos diz o nosso Mestre Jesus. E as palavras do mentor estavam ungidas de ternura e a sua vibração brindando esperança ao indigitado, e nele repercutiu poderosamente. Colhido de surpresa pelas perspectivas desenhadas nas frases finais, inquiriu: renascer nos braços da assassina? Não, meu irmão, não é isso. Renascer nos braços da mulher que você diz que é amor e que se converterá em mãe abnegada, mesmo padecendo os efeitos das dissipações que o organismo brevemente exteriorizará. Crucificada nas dores excruciantes que estabeleceu por meio da insensatez, buscará no filhinho querido o refúgio e o lenitivo para redimir-se. Observe-a. Mais tarde, ela despertará no corpo físico, com leves reminiscências do que lhe parecerá um sonho, e lentamente ir-se-á conscientizando dos acontecimentos de forma a preparar-se para o futuro. Com o seu afastamento, a fim de ser equipado para a reencarnação, não lhe cessarão, por efeito de mágica, as sensações desagradáveis que experimentam e estão impressas nas tessituras sutis da alma. Se o seu propósito é vê-la sofrer, mesmo afastando-se, as consequências dos desequilíbrios que ela se permitiu permanecerão, porquanto assim é a lei. Toda causa desencadeada produz um efeito equivalente. Isso é importante, meus amigos, entender isso. Toda causa desencadeada produz um efeito equivalente. Tudo aquilo que fazemos no bem, vem o bem como consequência. Aquilo que fazemos no mal, vem o mal como consequência, inclusive nossos sentimentos e pensamentos. Daí a causa de tantas dores, né, que assolam a humanidade. Pensemos nisso. E aí o espírito ficou meio perturbado, pensando, não sei, estou aturdido, muito confuso. Nunca pensei num desfecho dessa ordem, não sei. O benfeitor dirigiu-nos uma onda mental específica e acorri com Fernando a aplicar energias calmantes no espírito, que foi acometido de forte emoção, pondo-se a chorar num misto de angústia e frustração. Prosseguindo com o concurso de aplicação de energias, ele se foi asserenando até que adormeceu, sendo retirado para receber assistência especializada em lugar próprio, preparando-se para o futuro. Raulinda retornou à consciência lúcida e percebeu o que houvera acometido. Fixando a atenção com desejos de recordar-se, vieram-lhe à mente alguns clichês das infelizes experiências passadas, identificando as causas dos seus atuais conflitos e sofrimentos. Dr. Carneiro acercou-se e induziu-a às recordações, elucidando a respeito dos delitos perpetrados, assim como das futuras possibilidades de reabilitação. Embora as evocações fossem pessoais, sintonizados com a sua onda mental, podíamos acompanhar o desenrolar dos fatos mais graves que culminaram no assassinato do esposo. Incontinente ante a expressão estarrecedora do sucedido, ela começou a apresentar sinais de desequilíbrio que foram interceptados pelo amigo experiente, que a exortou à mudança de atitude, explicando: olha, Raulinda, a recordação dos erros tem como finalidade despertar a consciência para o conveniente resgate. No passado de todos nós, demoram-se muitas sombras perturbadoras que o amor de nosso Pai nos faculta diluir. Desse modo, despertados para a realidade dos objetivos da reencarnação, que já tem caráter educativo, reparador, devemos nos propor o dever de nos iluminarmos, auxiliando aqueles que deixamos tombados na retaguarda. Assim, a queixa contumaz, a rebeldia sistemática
sobreponhamos a paciência e a resignação com irrestrita confiança em Deus, reabilitando-nos diante de quem prejudicamos a fim de sermos felizes. Envolveu-o em vibrações de equilíbrio e convidou Fernando a trazer o pupilo à psicofonia de Francisco, prosseguindo o labor interrompido com o encerramento da sessão poucas horas atrás. A verdade é que o amigo do soberano das trevas, após a comunicação e a ameaça de que iria pedir providências aos gênios, não conseguiu evadir-se do recinto em razão das barreiras vibratórias. Discretamente vigiado pelos assessores do irmão Vicente, permaneceu ali, tentando sair sem o conseguir, passando da revolta à agressividade e gerando tumulto no campo vibratório em que permanecia ilhado. Aguardou o momento para novo diálogo e agora com maior profundidade. Então, meus amigos, aqui vai terminando, né, mais esse capítulo do livro Trilhas da Libertação, e a gente tira de conclusão, assim, numa síntese, que não tem jeito, se nós cometemos delitos, e às vezes os cometemos mesmo, nessa infâmia de querer achar que somos poderosos e que podemos fazer o que bem entendemos, isso vai gerar problemas futuros. Então, cuidemos da nossa encarnação atual. Cuidemos do que nós estamos pensando em fazer, porque vão gerar consequências. Não é? Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Muita paz para você.